E aí, hoje eu quero fazer um comentário aqui sobre um filme de 2005. O nome desse filme é Últimos Dias. É um filme que vai retratar de forma imaginativa como foi os últimos dias de Kurt Cobain. Kurt Cobain era vocalista do Nirvana, uma das bandas mais importantes não só dos anos 90, mas da história da música, no geral, do rock and roll, né? Sou grande admirador do Nirvana, posso dizer que sou fã, grande admirador de Kurt Cobain, acho ele uma figura muito intrigante e que talvez tenha muito a nos ensinar, mesmo que de forma indiretamente, né? Primeira vez que eu vi esse filme, né, Últimos Dias, foi mais de 15 anos atrás. Eu já era um fã de Nirvana e um pouco desinformado, acreditei eu que seria um filme sobre o Kurt Cobain, né? Mas não é diretamente sobre o Kurt Cobain. O que o diretor faz ali é uma alusão, uma imaginação, né? Tanto que os personagens, eles não possuem os nomes das pessoas reais. O Michael Pitt, ele interpreta o Kurt, né? Que na verdade não é o Kurt aqui, ele tem outro nome, o Break. E eu vou confessar que na época eu fiquei um pouco decepcionado, né? Eu com meus 20 e pouquinhos aninhos ali, ansioso para ver algo sobre o Kurt Cobain, né? Não tinha internet ainda, a gente dependia... Tinha internet, mas era muito primitivo ainda, né? Não tinha muita informação. Eu lembro que anterior a isso a gente dependia muito de revistas, né? Para comprar, para saber um pouquinho mais sobre a história dessas pessoas, né? Eu acreditava que Últimos Dias seria uma autobiografia, mas não era, né? Eu revi esse filme faz alguns dias já tô com vontade de falar dele há algum tempo, tanto que eu fui lendo o filme, vendo o filme, fazendo um monte de anotação aqui, né? Eu acho que é interessante marcar aqui o quanto o Michael Pitt ele se parece com o Kurt, né? O Break se parece com o Kurt. Claro, tem um cuidado ali da produção, do diretor, de se tornar muito semelhante mesmo, né? Ele queria contar essa história sem ter que falar exatamente das pessoas reais, né? Acredito eu que isso acarretaria mais dificuldades, né? Enfim. E o filme ele é muito lento, né? É quase como se fosse um documentário, como se a gente estivesse observando o Kurt e os seus amigos, alguns amigos que estão ali com eles numa casa abandonada ali, não abandonada, mas isolada assim, no meio do mato, tem muito mato em volta. E é muito curioso que parece que a gente está observando, sabe? Quase como se a gente não tivesse, como se a gente não pudesse estar vendo aquilo. E o Break, né, barra Kurt, ele vai, no decorrer do filme, ele fala muito sozinho, ele fica andando para lá e para cá, ele é muito inquieto, né, muito introspectivo. Ele vai soltando algumas frases, algumas coisas assim. Uma das coisas, das primeiras palavras que ele vai soltando no início do filme é relativo a ele estar com medo e estar envergonhado, né? Nessa altura do campeonato ali, ele já está fugindo das pessoas que fazem parte de sua vida, de sua filha, de sua esposa, de sua banda, de seus produtores, da gravadora. Ele está de saco cheio, né? Ele está muito exausto já, não só do trabalho, mas da vida, né? Isso fica muito claro para quem vai acompanhando, né? É interessante trazer esse filme aqui não só porque eu sou um admirador e fã do Nirvana e do Kurt, mas eu acho que o filme nos possibilita a experiência de observar a loucura, observar os detalhes da loucura, né? Como eu disse, o Break ele é muito introspectivo e minha interpretação assim é quase como você vê uma mente, um psiquismo se deteriorando, sabe? Cortando os laços com as pessoas, se fechando num mundo muito particular, um mundo que talvez ele não condiz muito com esse mundo aqui fora, né? Daí é muito louco isso, né? Porque eu fico pensando nesse fascínio pelo Kurt Cobain.
que é muito representado ali no Break, né? O Kurt Cobain é um cara que se suicidou, né, no dia 5 de abril de 1994. E é curioso, né? Porque por que ele se torna uma pessoa tão importante, tão admirável até, tendo esse final tão trágico, né? Daí me veio assim, vendo o filme, que é quase como se ele tivesse partido pra ação, né? Cometido o suicídio muito por nós, né? Muito talvez pela juventude ali dos anos 90, né? Quase como um mártir, né? É uma interpretação, né? Claro que tem lá suas limitações, mas é quase como se ele teve coragem e as pessoas não, nós não, né? Então é muito louco isso, porque o filme também, ele pega aspectos reais da vida do Kurt, né? Por exemplo, o Blake ali, ele fugiu da reabilitação. Ele estava numa reabilitação para tratar do vício em heroína, né? Penso eu que o Kurt tinha grandes problemas com heroína. E ele vai para essa casa aí. E ele tá cercado de pessoas, amigos, que eu diria duvidosos, né? Pessoas que não parecem se importar tanto com ele, né? Pessoas que eu interpretei ali quase como parasitas, né? O Blake sendo ali um astro do rock famoso e rico, lógico, isso atrai pessoas, né? À sua volta. E tem detalhes ali do filme que condizem muito com o comportamento do Kurt, né? O Blake, ele vai retratando isso. E vai também ilustrando, assim, talvez, o porquê de haver um fascínio tão grande por Kurt Cobain. Por exemplo, né, um dos detalhes. O Kurt tinha mania, tinha um hábito de se vestir com roupas femininas, né? Parece muito como uma forma de provocação, né? O Kurt, ele brincava muito com essa ideia do feminino, né? Do masculino. Não se levava tão a sério, né? Ele foi o cara que disse uma vez que, apesar de não ser homossexual, ele até gostaria de ser, só para provocar os homofóbicos. Então o Kurt tinha essa coisa da rebeldia, né, adolescente, da rebeldia contra opressões, né, contra autoritarismos. Isso estava muito presente na personalidade do Kurt Cobain, né? Então, assim, os trejeitos são muito repetidos pelo Michael Pitt ali interpretando o Blake. Aliás, um trabalho notável. É um trabalho notável, acredito eu, que o Michael Pitt deve ter feito uma boa pesquisa ali, assistido a muitos vídeos do Kurt para incorporar esse personagem, né? Tem um momento ali que o Kurt, o Blake, né, ele tá engatinhando ali, e eu me lembrei muito de uma imagem do Kurt fazendo isso num show, né? Então tem toda uma performatividade corporal que fala um pouco da degradação e da recusa de pertencer ao comum, né? Uma das afirmações famosas do Kurt de que ele não gostava de pessoas comuns, né? Isso entediava ele, né? E claro, tem muitos momentos ali, né, também na vestimenta do Kurt Cobain, né? O Blake, ele usa inclusive aquela blusa do Fred Krueger, né, que o Kurt usava. Inclusive é uma dos momentos ali do filme em que aparentemente ele está escrevendo uma carta que seria uma carta de suicídio, né? E é muito bacana, assim, em determinado momento do filme, que ele começa a receber visitas, né? Primeiro aparece um cara lá da lista telefônica, depois aparece aqueles religiosos, né, que vão de porta em porta, né? E o Kurt está sempre tentando fugir, né? Isso é muito louco. Isso é muito louco. Isso vai retratando assim do que ele estava fugindo, né? De uma burocracia, de um tédio, de uma chatice, de uma religiosidade, né? E tem um momento ali, quando o Blake ele está escrevendo a suposta carta de suicídio, que ele escreve algo que ele repete até algumas vezes: perdi algo em meu caminho, perdi algo em meu caminho. E essa perda, né, que leva ele para uma perda de si, talvez, para uma perda da relação com os outros, né?
que vai sucumbindo, infelizmente, no suicídio, né? Falei dos amigos parasitas, né? Essas pessoas que estão em volta dele, sem capacidade de dar um suporte para ele, né? Há filhotes de gatos no filme, né? O que é bem interessante. É uma cena que está muito colada com o momento em que ele cita a filha, que tem saudades da filha. Tem um amigo dele ali que sempre coloca ali para tocar um som do Velvet Underground, né? Venus in Furs. Uma coisa repetitiva, sabe? Quase uma hipnose ali, meio entorpecente. Tem uma menção à música Something in the Way, né? Que um carinha ali tá tentando falar com o Breaker para tentar explicar a música que ele não entendeu. Muito invasivo, sabe? O Breaker ele tá em outra. As pessoas em volta estão só querendo sugar, parece, sabe? Então é muito louco isso. Em um dos momentos que o Break fala sozinho, ele fala, né? Estou sendo tratado como um criminoso. Isso diz muito, né? Talvez de como a sociedade no geral lida com pessoas com problemas com toxicomania, né? Com dependência química. Era uma das queixas dele ali, para ele mesmo, né? Para o universo, sei lá. E a gente vai acompanhando essa rotina mórbida, que se repete, repete, repete. E o Blake, ele quase não fala no filme, viu? Ele mais geme e solta murmúrios, assim. Murmúrios, né? Muito parecido com o Kurt, né? Uma coisa interessante aqui é que o filme ele não aposta nas cenas gráficas, assim, estéticas de uso de drogas. Não tem cenas onde as pessoas estão fazendo uso de drogas. Fica tudo sugestionado. Assim como a cena do suicídio. Eu achei de muito boa escolha, né? Não fazer a cena em si, né? Me parece que seria um desrespeito com o Kurt, com as pessoas que admiram ele, com os familiares, com a filha, enfim, né? Apesar de não ser uma menção direta do Kurt. Mas, assim, se você assistir, você vai ver que é sobre o Kurt, né? E tem uma cena também que o Michael Pitt, né, que interpreta o Blake, ele canta. E talvez seja o momento mais vivo do filme. E a voz dele é muito parecida com a voz do Kurt Cobain, né? Muito louco isso. E aí vai, né, a famigerada cena da estufa, né? O Kurt Cobain se suicidou dentro da estufa de sua casa. Tem uma cena e é uma cena muito legal. E eu não lembrava disso quando eu vi a primeira vez. Como eu falei, não tem a cena ali do suicídio em si, mas tem ele caído no chão e meio que como se fosse a alma dele escalando, talvez subindo para o céu. Uma cena muito poética, bonita. Então, assim, trouxe aqui essas reflexões para a gente pensar a respeito de deterioração mental, deterioração física, a forma como as pessoas podem se afogar em si mesmas, né, na introspecção. Kurt Cobain, ele é um símbolo disso, né, da rebeldia, da falta de afinidade com o mundo, né, e muitos outros fatores, né. Claro, eu fui pesquisar o diretor